realidades outras do que essa. É interessante que eu vou passar aqui a segundo bloco, que vai bem por aí, né? Porque eu acho que vai pegar bem essa questão de que participação é essa que a gente está falando, né? Quer dizer, que democracia, o que está por trás dessa democracia que se pretende construir a partir de uma educação revisitada, vamos dizer assim. Então, para vocês, o que é uma formação, uma educação que favoreça a democracia, a participação social com essas nuances que vocês estão trazendo, né? Com que valores, na verdade, a gente está construindo essa democracia, né? Ou está buscando aprofundá-la? Eu gostaria de fazer então uma ponte do primeiro com o segundo bloco, seguindo nessa ponte, seguindo essa temática e pegando a questão também dos jovens, recortando a questão para os jovens homossexuais, um pouco misturando com a questão da cidade, dos territórios e da questão econômica, né? Então eu começo com duas questões, uma que essa mesma amiga que eu comentei anteriormente, ela faz uma pesquisa com os times de futebol feminino, né, que tem uma presença significativa de mulheres homossexuais nesses times, né, e que ultimamente, e que é sempre uma fatia ali do futebol que recebe menos incentivo, menos recurso, menos atenção, né, comparado com os grupos dos mesmos times do futebol masculino. E que agora os dirigentes, ela faz esse estudo em vários times no Brasil, né, encontraram talvez uma razão para a dificuldade de conseguir financiamento dos times femininos, né, que é a questão de não vincular o patrocinador a uma imagem da homossexualidade. Então o patrocinador muitas vezes deixa de investir no grupo feminino porque existe uma ideia ou um imaginário de um preconceito, né, de que aquele grupo é composto por mulheres homossexuais e eu não quero ver a minha marca associada a esse time, portanto o time tem dificuldades para o patrocínio, né? E o que ela conta aqui também é assustador, é que os times encontraram, os dirigentes, uma solução para isso, né? Proibindo as meninas, as jogadoras, de publicizarem a sua orientação sexual e sugerindo que elas arrumem namorados para saírem em público, para dar entrevista na mídia, como uma barbaridade, como uma forma de, né, como eles dizem, de limpar essa imagem, então conseguir um maior patrocínio, né? Então essa questão coloca também, né, pensando na questão dos movimentos, pensando nos movimentos gays, muitas vezes como um desafio, uma grande dificuldade colocada, que é colocada pelo capital, né? Então essas meninas que teriam um espaço na mídia, elas veem o seu espaço completamente limitado por uma questão onde o capital está por cima dessa diversidade, ou ele exige uma padronização dos modos de ser, né? Pensando com os jovens também homossexuais, com os quais eu tive a oportunidade de estudar, né, de fazer a pesquisa, também é possível perceber que muitas vezes as lutas acabam, ao invés de ser uma luta ali que reforça as suas identidades, as suas bandeiras, e é perceptível na fala deles que muitas vezes a luta se dá pelo poder de consumo. Porque como consumidor, eu sou mais respeitado como um sujeito, como homossexual. Então, eu vou ser respeitado nesse espaço, nesse restaurante, não porque você deve me respeitar, mas porque eu estou pagando a conta, né? E isso acaba, muitas vezes, mobilizando um grupo de jovens, sobretudo aqueles que eu estudei, que são moradores da periferia, né, a encontrarem estratégias de inserção no mercado, de ter um recurso para poderem circular pela cidade, para serem respeitados, e não são respeitados como homossexuais, mas como consumidores, né? Fazem valer o Código de Defesa do Consumidor como um respeito para si, né? Levando isso um pouco para a questão da educação, hoje eu não dou mais aula, mas eu também dava aula no curso de pedagogia, e o volume, a grande parte, né, a grande maioria das minhas alunas, a maioria eram meninas, elas eram evangélicas, né?
E a disciplina que eu ministrava nessa instituição era uma disciplina que permitia a discussão sobre as diversidades, né? E muito me chocava, né, quando elas colocavam essa questão, né, da homossexualidade no âmbito do religioso, né? E deslocavam uma discussão que elas poderiam fazer dentro da escola, dentro da sala de aula, do âmbito cultural e científico a respeito da sexualidade, né? Então isso também, enfim, tem muitos dados sobre isso, mas os debates em que eu participava com elas, né, me assustava bastante em pensar que elas são professoras, de que elas estarão nas escolas, né, e de que a homossexualidade é uma autominação, mas elas buscam todo o seu arcabouço de diálogo e de argumentação, uma fundamentação religiosa, e muitas vezes encontram dificuldade para se abrir, para discutir a sexualidade como, de uma maneira científica, como algo cultural, né? Talvez aí também tenham alguns dos nossos desafios, né? De como é que a gente, percebendo que a gente tem, no caso aqui do exemplo dos jovens homossexuais, uma questão do capital muito forte como controladora e reguladora, e ao mesmo tempo você tem dentro da educação a presença religiosa também muito forte como outra controladora e reguladora, né? E aí pensar a democracia, né, com esses dois grandes desafios é um terceiro aí, desafio que nos é colocado. Porque no limite a gente não está falando só de diversidade, né, que eu acho que tem que ficar bastante claro. A gente está falando também de desigualdade de poder, né? Então, assim, uma coisa é a diversidade, né? Manifesta nas suas mais diversas formas, né, de expressão. A outra coisa é a desigualdade de poder, né? Tem certas coisas que a gente, por exemplo, o Luiz, né, falou assim, a educação a educação não é um privilégio, né? Mas no nosso país a educação é um privilégio, historicamente é um privilégio de poucos, né? Bom, basta dizer que até hoje, se não me engano, 11% da população brasileira tem ensino superior, né? A maior parte dos estudantes se concentra no ensino privado, né? Dos estudantes do ensino superior. Agora, a gente concorda que a educação não tem que ser um privilégio, mas ela é historicamente um privilégio, e esse privilégio ele responde a um interesse, que não é um interesse meu nem seu, mas é um interesse de quem tem poder. Mas em que educação é essa, né, que pode, que a partir inclusive da inclusão dessa diversidade, pode ser renovada do ponto de vista de fortalecer uma democracia efetiva, né? Onde todos possam, de fato, exercer seus direitos constitucionalmente garantidos, né? Assim, que valores precisariam ser reintroduzidos, vamos dizer assim, né? No processo Não, o Otto apontou, a primeira fala dele é uma coisa muito interessante, né? Dessa relação dos indígenas com a questão do meio ambiente, de como existe a harmonização e que isso está se transformando de uma forma violenta, a gente sabe disso bem. Eu acho que ele apontou uma coisa muito legal também, que é o seguinte: a gente fala em jovens, a gente está falando de jovens de todas as idades. Eu não consigo mais perceber essa carga, quer dizer, eu vejo, a gente está falando aqui mais 20, mas tem algumas coisas que estão ficando supercarregadas, né? O jovem é responsável pelas mudanças. Que jovem a gente está falando? A gente agora foi colocado que a questão da educação é um direito. É constitucionalmente um direito. Quer dizer, hoje, se a gente perguntar aqui, fazer uma enquete, quantos direitos nós sabemos que existe na Constituição brasileira? Eu tenho certeza que a gente vai enumerar 3 ou 4. Nós temos 27 direitos constitucionais que ninguém se dá conta. Então, é uma inversão de valores
Então, eu acho que é isso que eu acho que é o grande... Não sei se posso falar de pecado, mas existe uma... Para não entrar numa questão, porque a questão religiosa é outra história, né? A questão religiosa não existe pecado absurdo. Do Equador, né? Vamos entrar nessa, né? Vamos entrar nessa, Seara. Mas então eu consigo... tem inversões de valores e falta de conhecimento da questão dos direitos. Quando você descobre seus direitos, você fica uma pessoa invencível, sabe? Porque você sabe seus limites, você sabe seus direitos, suas obrigações, você tem capacidade de determinar, olha, se eu quero ir na contramão, eu sei os riscos que isso vai ter. Então, essa propaganda, essa retórica, essa insistência de dizer, pô, eu constato que o poder econômico é determinante, mas eu não posso me conformar com isso, entendeu? Eu não posso reproduzir isso com uma tranquilidade, sabe? Dizer, olha, todo mundo sabe que educação é um direito, mas se entende como privilégio. Eu não consigo, eu não sei se é porque eu também, eu gosto de política, então você fica constantemente exercitando isso e vendo onde estão os furos, e aí você começa a discutir e conversar sobre isso. Então, agora, já que você foi citado, Otto, né, o que você viveu na experiência, né, aliás, contar um pouquinho dela também na universidade? Eu queria começar com os valores, inclusive um pouco assim. O primeiro valor que eu acho, nem eu acho que eu sinto. O primeiro valor que tem que ser apreciado é a saúde. Saúde integral do ser humano. O ser humano está perdendo a sua saúde. O que é saúde? Então, a gente vai beber na fonte. Primeiro, saúde, o axé, né? O axé é uma sabedoria, é o corpo. O corpo tem que estar. o corpo fala. O corpo. Ele realmente tem a sua própria sabedoria. O sorriso, o riso, a gargalhada, né, que isso vem nós aprendemos isso com os negros. Né, são valores, né, que está na alma humana, que a gente às vezes esquece. Estar de bem com a vida. E a gente vê isso também nos indígenas. A alegria de viver, aquela vontade, né, aquele brilho no olho da criança que sonha. Né, o sonho faz parte do cotidiano. E nós, na nossa sociedade. E aí é necessário uma ruptura mesmo de valores, porque de racionalidade. Uma ruptura com a colonização. Que, como Paulo Freire diz, é você... já dizia na Revolução Francesa Voltaire que a violência de subjugar o outro, de dominar o outro, é uma doença que pode ter humana, né? De você subjugar o outro. Então, eu acho que primeiro a gente precisa ter essa questão na diversidade, na convivência, as pessoas precisam ser livres, precisam ter autonomia, precisam ter uma saúde de viver de acordo com os modos de vida, de permitir a coexistência de vários modos de vida. E na questão indígena, voltando, a gente viu, nós temos um passado muito triste. Embora a história oficial diga que não, né? Mas a história realmente tem um olhar de genocídio, de conquista mesmo, né? Não é descoberta do Brasil, é a conquista do Brasil, de 1000 povos que viviam aqui de forma sustentável, que foram totalmente desconstruídos. E permanecem hoje um terço. E tiveram coragem, é um avanço, né? Há 10 anos atrás eram 223 etnias, hoje já aumentou para 307, porque as pessoas, com a nova Constituição, resolveram assumir a sua própria identidade. Então, o outro valor atrelado à saúde é a identidade. Nós temos que ter identidade.
E identidade, né, com o território. Né? Mesmo com o território ancestral lá, mas o território tem que ter saúde. Quer dizer, a nossa territorialidade, a ligação com o território, a gente é que nos dá até existência. Né? É na relação com o outro, né? com o rio, com a montanha, né? com vamos dizer, com o grupo, né? Que te dá a existência. Né? A sua identidade. A outra coisa precisa ser solidária. E a novidade que eu vejo que no Brasil, ele é um país quase que único, é essa existência de convivência de várias culturas, com racionalidades diferentes, que nossa Constituição diz. E essa racionalidade diferente, hoje a gente está vivendo, inclusive vivendo na Rio 92, foi aprovado por 180 países, por unanimidade, aprovaram o paradigma do desenvolvimento sustentável, quer dizer, uma cultura, né, para promover a sustentabilidade da vida. Quer dizer, quando se fala sustentabilidade, em primeiro lugar, é que o ser humano precisa continuar existindo. E para ele existir, tem que a rede de vida do qual pertence o ser humano precisa continuar existindo. Ele não pode existir sozinho. Né? Então, isso é uma ruptura tão grande com o paradigma da economia neoclássica. Né? Que você tem que competir com o outro para ganhar mais dinheiro que o outro, e o mercado se faz com cada um competindo com o outro e não deixa o outro ganhar demais. Mas essas forças do mercado são totalmente desiguais, são assimétricas, né? Tem a questão que você mencionou no meio do poder. E quando não tem poder, acabou o amor. Né? É oprimir mesmo o outro. Né? Então, é uma ruptura paradigmática, é uma nova crença que a gente está apostando. Isso está nos jovens. Eles têm que mudar. Não tem como. Tem que se deseducar. Então, para a cidade de São Paulo tornar-se sustentável, é um exemplo de sustentabilidade. Precisa deseducar para o novo, com valores de todas as culturas. E não só uma cultura dominante. Né? Então, é aquela coisa do poder de um em relação aos outros. Então, a gente precisa exigir os nossos direitos constitucionais. E o Brasil é maravilhoso porque está na letra da lei e no espírito da lei. E para ter sustentabilidade, a única maneira de conseguir ter sustentabilidade é combater aquilo que faz com que as coisas tornem-se insustentáveis. Então, há um movimento político muito grande que nos apavora, que é de desconstruir a nossa Constituição. Agora, Gustavo, só aproveitando aqui, porque a gente começa aqui, isso que o Antônio coloca também, né, daquilo que está na raiz da cultura, né, o axé, os orixás, nós temos orixás que também são sexuais, e isso sempre também excluído da vida, né, pública, certo? Como que é isso dentro da educação também? O Otto colocou uma pérola que eu queria resgatar, que eu acho que é o seguinte, a violência no Brasil tem cor, a gente sabe disso, certo? A gente recebeu um dado agora do Hélio Santos, que é um professor, um economista, professor lá em Salvador. Em 2 meses, 64 jovens de entre 8 e 16 anos foram assassinados brutalmente, com nenhuma passagem. Quer dizer, a violência, ela tá devorando essa juventude que a gente se refere aqui. Quer dizer, está tudo bem teoricamente, mas a gente acredita na mudança, mas ainda o Brasil precisa corrigir essas desigualdades que são cruéis. Né? Quer dizer,
São Paulo é a cidade mais negra do país, já não tem em termos proporcionais. Salvador é a mais visível, né? Tem 4 milhões de pessoas negras na cidade de Salvador. Então, a violência também aparece de uma forma muito clara, muito objetiva. Né? A gente está falando da intolerância, da homofobia, mas esses dados recentes da morte de jovens negros naquilo que a gente chama das periferias, mas nos centros, é uma coisa absurda. Quer dizer, né? Já se banalizou porque não se noticia tanto. Eu vejo o foco das notícias, até policiais, as coisas que você não detesta, não tem nada a ver e tal, mas você vê que esses dados não são computados porque essa morte é desconhecida, não entra nas estatísticas ainda. Demora, se dilui com o tempo. Então, isso é uma realidade que precisa se perceber. Quer dizer, quando você está querendo mudanças no país, você tem que perceber o jovem também nesse particular, que existe jovens e jovens. Isso, né? quem é que está educando esses jovens? A Quem partir está de educando que esses valores jovens? essa educação está sendo realizada? Né? E essa questão do laço cultural, histórico, é uma coisa que também se vê, por exemplo, eu viajei para a África, para vários países africanos, e você vê um crescimento do islamismo, né? Você vê o crescimento das religiões neopentecostais, né? Na África do Sul, por exemplo, já é a segunda maior religião, a Igreja Universal do Reino de Deus, quer dizer, muda tudo. Muda tudo. Né? Quer dizer, a dúvida, né? Você cai o que é bom para o Brasil acaba sendo bom para eles, porque essa religião nasceu por aqui e tal. Então, esses detalhes precisam ser percebidos. E não são tão detalhes assim. Isso faz parte daquilo que a gente chama das identidades que um ser humano carrega. Uma delas é o traço religioso. Outra é, de fato, ser negro e jovem e morar nas grandes periferias das grandes cidades, nas grandes metrópoles. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que perceber. Quando vejo a ação educativa fazendo um trabalho que eles fazem, essa ideia de mapear, essa ideia de estar próximo, de trazer para a cidade aquilo que acontece lá, é uma coisa saudável, é uma coisa que você, de uma certa maneira, estabelece, expandindo esse território, estabelece também corredores, né? Que isso vai dar uma maneira um pouco mais segura de você se movimentar e se locomover com essas experiências. Acho que é um pouco isso. Eu quero falar, tem uma coisa que é dos valores, né? Enfim, acho que tem duas coisas. Que educação a gente quer, né? Eu acho que uma coisa são os valores, a outra é o que a escola, por exemplo, é capaz de promover, né? Qual é a minha impressão? Né? Eu trabalho com a escola. Que a escola é um espaço permeado por tensões assim, por exemplo, promover a solidariedade, a fraternidade, construir a noção de preciso coragem para exercer liberdade, né? Quer dizer, cultivar, né? Quer dizer, construir uma relação mais horizontal com crianças e adolescentes exige adequação, por exemplo, daquilo que a gente tem na escola, né? Os currículos escolares, na minha percepção, hoje são absolutamente inchados por conteúdos absolutamente enciclopédicos e a escola é cada vez mais cobrada por isso, né? Então, assim, toda vez que saem os indicadores do governo federal, ou do governo do estado, ou do município, ou o PISA, né, falando como é que as crianças, qual o desempenho das crianças em língua portuguesa, matemática e ciências, e que isso está aquém dos interesses nacionais, a escola vira de cabeça para baixo, um currículo novo, né, cria-se uma nova disciplina, tal, não sei o quê, e aí a professora recebe um novo material didático para o qual ela é cobrada, dia 1, a criança tem que aprender de A a B, dia 2, agora é de E, aí, nessa lógica,
ideológica, importa pouco a diferença, importa pouco qual é o apito que você toca, o que você gosta. Então, a escola não é, hoje, pensada como um espaço de diálogo, de troca, de criatividade, e que constrói, é capaz de pensar, né? No limite, o que acontece é, de um lado, nós, né, batendo lá na escola, dizendo, olha, a fraternidade, a solidariedade. Do outro, o governo dizendo, língua portuguesa, matemática, história e geografia, com os temas transversais quando der, né? E aí o poder se faz de novo, porque você articula a avaliação nacional. Porque como é que essas avaliações nacionais chegam lá na escola? Tem famílias que estão pegando lá os indicadores, né? Tem governo, tem poder público que está pagando salário, definindo salário de professor com base nos resultados da avaliação. Então, de novo, aparece a coisa do poder. Do poder e das condições. Então, eu acho assim, bom, qual é o centro sobre o qual, qual é o centro do currículo escolar, né? Acho que isso é uma coisa para se discutir. A outra coisa é que pensar um campo de educação mais alargado para além da escola, né? E aí eu acho que tenho percebido, por exemplo, a coisa dos grupos culturais da periferia, né? Eles não ficam só no bairro onde eles estão. Tem um mapa de cultura de periferia que faz com que esses jovens circulem por vários polos e vários circuitos de produção cultural, seja no centro ou na periferia. Mas esses jovens são poucos. A maior parte dos jovens não saem dos seus bairros. E aí, como é que a gente vai falar de diversidade, de cultivo de respeito, de solidariedade, de fraternidade, quando a cidade me coloca num lugar que é onde eu tenho que ficar, né? Fique aí no seu lugar, né? Raquel, se me permite uma parte, que você tocou num ponto, para mim, que é tão fundamental, que a gente acha que precisaria educar para quê? Depois tem o para quem também, para quê? O Paulo Freire, nas cartas da Guiné-Bissau, ele coloca realmente Guiné-Bissau a experiência da independência. Nós ainda não chegamos à educação independente. A nossa educação é do colonizador. Né? Esses métodos precisam ser descolonizados, com criatividade, e dando autonomia para esses diferentes. Né? Eles começarem a pensar e a soltar. Né? E formar uma nova escola, né? Com outros racionalidades. Eu acho que, né? Inclusive, com a alma brasileira, com a alma da terra, a gente vive no nosso próprio país, né? Com as contribuições de todos, né? que muitos, né? Essa multiplicidade de culturas era maravilhosa, uma enriquece a outra.